Olá, você já ouviu falar no zimbro, que é uma espécie natural das Ilhas Canárias? E eu lia sobre ele esses dias, me chamou muita atenção uma imagem dessa árvore. Quando você puder, pesquise também. Eu nunca tinha visto, né, nada igual. Claro que no Brasil existem algumas árvores parecidas que vão caindo, né? Mas nada como esse zimbro. E é impressionante como nessas ilhas, né, é muito forte a questão dos ventos, a questão das questões geológicas. E, aparentemente, não tem muitas árvores que se sustentam nesse lugar, né? Muitas espécies elas não conseguem crescer nesse ambiente. Mas o zimbro, ele só precisa de uma fenda dentro de uma rocha como apoio, e aí ele consegue se inclinar. E toda vez que tem um vendaval, porque a ilha é cheia de vendaval, né, eu acredito que ela não seja nem habitável, ele não quebra como as outras árvores quebrariam. Então ele tem uma imagem retorcida, né? E dos pontos turísticos dessa ilha, né, das Ilhas Canárias, é justamente olhar para os zimbros, ver os zimbros, né, essas árvores tortas, caídas no chão. E ele é uma planta medicinal também, tem várias aplicações terapêuticas, uso culinário, enfim. E eu nunca tinha ouvido falar. E são mais de 60 espécies, né, de árvores assim, de médio porte. E que podem crescer até 15 metros, elas são bem grandes, mas elas nunca ficam com aparência grande porque elas acabam realmente caindo e se jogando, né, de acordo com o vento. Mas por que eu tô falando do zimbro, que me chamou muita atenção? O quanto essa árvore ela tem resistência, o quanto ela conseguiu se adaptar, né, a esse ambiente hostil, estranho, o quanto ela é resistente, né, em solos ruins, né, estudando sobre ela, os solos são muito ruins, não tem praticamente condição de outras plantas crescerem, outras árvores como ela, mas o zimbro em ambientes assim, ele consegue crescer e se manter e sustentar, né, diante de várias adversidades da natureza. E eu fiquei pensando muito sobre isso. Às vezes a gente se pega pensando em coisas que não tem muito a ver, né, e ele não tem só nas Ilhas Canárias, né. Esse formato de zimbro que eu disse, bem caído, é muito lá, mas também tem em Portugal, tem em outros lugares que ele é muito comum. Inclusive fazem bebida dele, né, o zimbro. Eu já tinha ouvido falar esse nome, zimbro. Mas o mais forte é o quanto essa árvore ela é diferente, né, de tudo que eu já tinha visto, assim, o quanto ela consegue se manter em tempos de diversidade. E é pensando sobre isso que eu trouxe esse episódio, né? O quanto é possível para cada um de nós nos adaptarmos às situações ou mudarmos mesmo quem nós somos, para que a gente possa ser um pouco mais fortes e um pouco mais preparados para as condições de onde nós estamos, né? Se Deus te colocou num lugar, te plantou num lugar onde você precisa ser mais forte, talvez você precise ser um pouco mais forte, de fato. Ou talvez você precise ser um pouco mais flexível, porque naquele lugar as pessoas não entendem você do jeito que você é. Ou talvez você precise ser um pouco mais leve, para que você dê conta de estar naquele lugar e não perder a sua essência. Essa mensagem trouxe muito para mim o quanto vale a pena a gente refletir, né? Que independente da nossa característica, né, como o zimbro em outras regiões, ele não é tão caído, ele não é tão resistente, mas nós podemos olhar para a situação que a gente está e reagir de uma forma até bonita, porque hoje essa região das Ilhas Canárias se tornou realmente uma atração turística, olhar para essas árvores. Existem até os pontos de visitação, onde você consegue ver, enfim, olhar de longe. E eu pensava, nossa, como isso a gente pode transportar para nossa vida, né?
como a gente pode olhar para esses pés de zimbro e ver se na nossa vida nós podemos também fazer como ele, que sobreviveu, né, ali às dificuldades e é até considerado algo bonito, algo diferenciado na região por conta do que ele fez, né, diante das fortes chuvas, tempestades, as ventanias que tem nessa região específica das Ilhas Canárias. E me chamou muita atenção, gente, por isso que eu falei, poxa, às vezes o que a gente precisa de um pouco mais de força, um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de alguma coisa que talvez a gente não está entendendo para o que nós estamos vivendo, né? Ele se destacou de outras árvores porque ele consegue se deitar diante do vento forte, ele consegue literalmente deitar e ficar numa posição onde ele fica protegido. E depois eu fui ver, isso tem um significado bíblico também. O zimbro, ele é uma planta que ali é mencionada na Bíblia, e ele é símbolo de esperança, de refúgio. O pé de zimbro ele é usado em tempos de desespero, de busca por paz, por proteção. Em 1 Reis fala, né, onde o profeta Elias ele se esconde e ele encontra um pé de zimbro. E eu nem imaginava que o zimbro tinha essa presença tão forte no passado. Ele acaba sendo um abrigo, né, um local de descanso, de proteção em tempo de sofrimento. E toda vez que aparece, né, essa menção sobre o zimbro, é sempre em situações assim, de fuga, de busca de um apoio, de busca de alívio para tempos de sofrimento. E o quanto essa planta ela sobreviveu ao tempo, o quanto ela tem sido esse símbolo, né, de força, esse símbolo de proteção desde lá de trás. E não é por acaso que eu acho que eu vi essa foto e me chamou a atenção. O quanto a gente pode talvez refletir sobre isso. Às vezes a gente não gasta tempo refletindo com coisas que a gente pode tirar grandes aprendizados, mas para mim foi olhar essa planta e ver que não importa o solo que ela esteja, não importa os ventos que atingem a região, ela encontrou uma forma de deitada sobreviver. E talvez a gente também, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai ter que fazer como o pé de zimbro. Não que para sempre a gente precise, né, ser tão flexível, mas ser flexíveis para que a gente possa passar por um desafio, passar por uma situação da natureza, passar por uma situação ali como os zimbros passam e sobrevivem, estão sobrevivendo até hoje, né? A força deles é tão grande que eles nascem em áreas rochosas, ou seja, áreas que, assim, que o terreno é muito ruim, que só tem pedras praticamente, e eles sobrevivem. E que seja uma inspiração para nós, né? Pensar nessa planta. Eu espero que depois você pesquise, mas não é algo que eu conhecia, por isso que eu senti vontade de compartilhar. E o quanto a gente pode aprender e ter isso como inspiração. A natureza pode nos inspirar também bastante, né? Que não importa um lugar difícil, árido, complicado, existe ali um pé de zimbro que está literalmente se adaptando, se ajustando e crescendo e vencendo. Então, assim é com a nossa vida, né? Nada determina para onde nós vamos, porque sempre existe uma chance da gente se ajustar ou da gente se fortalecer em meio a qualquer dificuldade. Então, que a gente possa aprender com esse simples exemplo, tanto bíblico, né? Mas também dessa imagem que eu vi dos zimbros nas Ilhas Canárias, totalmente deitados por conta das ventanias, mas totalmente vivos, fortes, né? E resistindo a tudo que eles passam lá. E a gente também, assim, que seja com a gente, né? Resistir a tudo que passamos. Eu tenho certeza que se a gente olha para a natureza, a gente tem que se inspirar nela. A gente faz muito pouco isso, mas é muito bom voltar para esse lugar de voltar a olhar para a natureza e ver o que nós podemos aprender em todos os dias, né? O que nos é oferecido pela natureza, por Deus.
e que você possa tirar algum aprendizado, seja do zimbro ou de alguma outra planta ou manifestação da natureza, o pôr do sol, as estrelas, que você possa olhar de uma forma diferente a natureza, buscando essa inspiração, porque é maravilhoso e é algo que eu espero cada vez mais cultivar e também trazer para os meus filhos esse olhar, de olhar para a natureza e falar, poxa, o que a gente pode aprender com ela? Que hoje você tenha aprendido algo ou que isso te deixe com vontade de buscar mais, aprender com tudo que está à nossa volta, né? Com o cenário que nós vivemos. Às vezes a gente mora em lugares tão bonitos ou próximo a ambientes tão inspiradores e a gente não tem esse olhar tão aprofundado, né? O lugar tá ali, os aprendizados estão ali, as plantas sobreviventes estão ali, mas a gente não consegue romper e olhar de uma forma diferente tudo aquilo que já está na nossa volta, que a gente possa valorizar o que é simples, mas que foi feito por Deus por algum motivo, para nos ensinar também, para deixar uma lição para cada um de nós. Faça um excelente dia.